Oi, gente, voltando aqui de novo, tá? Então, voltando lá naquele problema do início desse capítulo, tá? Vou retornar aqui um minutinho para você voltar no meu problema inicial, que era a solução numérica para o nível de oxigênio de um rio. Lembra que eu te dei essa equação? A gente fez ela no Scilab. Agora, depois a gente comentar bastante sobre como é que o nível de oxigênio muda dentro de um processo. E só corrigindo aqui dos vídeos anteriores, essa aqui é a atividade 3, tá? Então, a gente deseja determinar a jusante em que nível do oxigênio que cai pela primeira vez até uma leitura de 5 miligramas por litro. Então, observando, né, que abaixo da concentração de 5 miligramas, deixa eu corrigir, por litro, são prejudiciais para os peixes. Lembra que a gente comentou sobre o ecossistema e tudo mais? Então, basicamente aqui nesse trecho, eu teria que pegar aquela equação, tá, anterior, pegar a equação que eu tinha, igualar NX, o nível de oxigênio é 5, né? Passar aqui para esse pedaço e isolar X. Mas perceba como é que a equação fica, né? Olha a cara dessa equação, exponencial e tal. Então, eu quero nada mais do que a raiz dessa equação. Então, existiriam duas maneiras de você seguir para esse problema. Ou eu faço por métodos matemáticos de zero de função, ou eu faço uma programação no Scilab, tá? Então, a gente montou esta equação aqui em programação do Scilab, acompanha lá o próximo tutorial. Eu vou te lembrar o que é uma raiz de uma equação, que é que são, né, as raízes de equação, que vai ser o nosso próximo tema da próxima semana, tá? Então, eu vou te lembrar aqui que as raízes de uma equação são os valores de x, em que y é igual a zero, tá? Então, se eu der um exemplo aqui, y é igual a 4x mais 8, se eu igualo o y a zero, isolo x, então eu tenho um x igual a menos 2, eu encontro a raiz dessa equação. A raiz da equação nada mais é do que se você faz um gráfico sobre este ponto, né? É como se eu tivesse aqui graficado o valor em x em que eu tenho, em que eu cruzo a linha em y. Então, eu tô aqui, eu vou fazer mais para cá, porque é um x negativo, tá? Então, eu tenho aqui o ponto menos 2, que está aqui. Esse é o ponto em que essa linha, essa reta vai cruzar. Então, muito provavelmente, esta equação, ela tem este perfil aqui, tá? Em que eu tenho aqui o eixo x e aqui o eixo y, ok? O eixo x e o eixo y. Então, é o ponto em que eu tenho a reta cortando lá no eixo x, ok? Um outro exemplo é a aplicação para equações de segundo grau aqui, tá? A equação de segundo grau é essa aqui. Essa equação desse jeito, a gente montou 2 tutoriais no Scilab, acompanha lá na sequência, tá? Então, eu poderia usar a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara é criada por um indiano. A ideia dela é pegar cada coeficiente desse aqui que está acoplado dentro da equação de segundo grau, tá? Então, eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Então, ele chama cada um dos acompanhamentos aqui de uma letra. E aí, através dessas letras e essas duas fórmulas, a primeira, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, em que delta é b ao quadrado menos 4ac, tá? Então, a refere-se a 1, b menos 4, c 4. Então, substituindo todos esses termos, eu tenho, então, calculo delta dá igual a zero, tá? Se delta é zero, eu vou ter x, então, igual a menos b sobre 2a, porque eu não tenho delta, tá? E aí, eu encontro, então, assim,
a minha raiz, que é igual a 2, tá? Então, ou seja, essa equação de segundo grau, tá? Essa equação de segundo grau, se eu fosse traçar um gráfico sobre ela, tá? Um gráfico sobre ela. Essa é uma parábola com concavidade virada para baixo, tá? Uma concavidade, parábola com cavidade virada para cima, porque o coeficiente aqui, ó, o coeficiente do A é positivo, então essa parábola, ela vai ficar mais ou menos assim, tá? Em que ela vai cruzar bem aqui, peraí, vou fazer mais bonitinho, tá? Ela vai cruzar bem ali, embaixo, em 2, tá? Isso, então, para o eixo X aqui, Y aqui, ok? Então, acompanha lá o tutorial e aí, e mais os textos que eu coloquei para entender melhor a fórmula de Bhaskara e como aplicar ela, então, para equações de segundo grau, ok? Professora, mas essa aqui não é equação de segundo grau. Não, ela não é equação de segundo grau. Por isso que eu preciso do quê? Eu preciso de um método matemático ou de uma programação, de uma rotina de programação para fazer resolução, tá? Então, esse daqui são exemplos mais simples. Era só pra gente relembrar esses temas, tá? E aí, para ressaltar, a gente teve que usar, para a resolução deste problema em específico, tivemos que usar, então, o artifício da programação. Por métodos matemáticos, a gente vai ver, então, nas próximas aulas, tá? Bom, a gente deseja, então, determinar na jusante, né, qual a concentração de oxigênio em que eu tenho o valor mínimo e qual a concentração de oxigênio nessa posição. Então, eu quero saber, então, qual é o mínimo de oxigênio. Bom, se eu pegar o gráfico aqui, retomar o gráfico deste problema que nós fizemos anteriormente, tá? O nível mínimo de oxigênio aqui, você vai me falar, eu posso ver pelo gráfico. Vai ser bem aqui, certo? Certo. Você pode enxergar por aqui pelo gráfico, perfeitamente, tá? Vou pegar uma outra cor aqui. Se eu fosse traçar, né? Então, eu poderia pegar por aqui, pelo gráfico. Então, eu tenho um mínimo de oxigênio, que é 5, não, é abaixo de 5, muito provavelmente é abaixo de 5. De 10 a 0 tá aqui, 5 vai estar mais ou menos aqui, tá abaixo de 5, ok? Lá pelo tutorial que nós fizemos, tá? Você pode passar o cursor pelo gráfico e chegar a esse ponto, tá? Você pode ir com o cursor e perceber qual é esse ponto. Mas sempre vai dar para fazer isso? Não, às vezes você vai ter só a equação, tá? Então, qual que é o valor dessa concentração nessa posição mínima? Como que eu devo resolver? Então, na verdade, ele quer saber, então, o valor de N, o nível de oxigênio mínimo, e qual que é o valor de X nessa posição mínima. Vamos relembrar aqui o que é ponto de mínimo, tá? De uma equação de segundo grau. Vamos começar com essa equação de segundo grau, mais simples de você retomar, porque aí eu posso avançar para equações mais complexas, tá? Para uma equação de segundo grau, eu tenho o que a gente chama de ponto de vértice, tá? Eu tenho o que a gente chama de ponto de vértice. A matemática fala o seguinte, que se eu faço a derivada primeira da minha equação de segundo grau, tá? Faço a derivada primeira e igualo ela a zero, quando eu isolo o x, eu tenho o x de vértice, tá? Eu tenho o x do vértice, eu tenho o ponto de mínimo. Porque nesse caso, por que eu tenho um ponto de mínimo? Porque A é maior que zero. Hipoteticamente, estou falando que A é maior que zero, tá? Se eu venho aqui, substituo esse valor de x aqui na minha equação principal, eu vou encontrar quem? O y de vértice. Então, substituindo aqui, né? Menos b sobre 2a, b, fazendo toda a álgebra, eu encontro, então, o y de vértice,
tá? Então, tudo isso para te mostrar o seguinte, que uma equação de segundo grau, ela tem um mínimo. Esse mínimo é encontrado, o mínimo da posição em x é encontrado a partir da derivada desta equação em relação a x, tá? Então, eu faço a derivada em relação a x, igualo a zero e isolo esse x derivado, e esse x derivado é o mínimo da minha equação, tá? Ou seja, para eu resolver, voltando para o exercício, para eu resolver este exercício, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar a equação, tá? Fazer a derivada primeira e igualar o y derivado a zero e encontrar o x de vértice. Para isso, a gente precisa lembrar da tabela de derivadas e como derivar, certo? Então, eu fiz a distributiva aqui, ó. Eu fiz a distributiva daqui, tá? Do 20, só para enxergar melhor na hora de fazer o processo da derivada, tá? Só pra gente fazer essa derivada com mais visualização, tá? Então, a derivada de uma constante é zero. Já coloco zero aqui, tá? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou derivando cada coisa aqui. Eu tenho aqui 20 vezes E na 15x. Então, se eu tenho aqui uma multiplicação, U na V você deriva o U, depois vem V. E aí, mais o V derivado vezes U. Quando eu vou derivar a primeira parte, é uma constante, isso aqui vai dar zero, né? Então, se eu fosse pegar só esse primeiro trechinho aqui, do derivado de U, que seria o 20, isso aqui vai dar zero. Então, eu já nem vou escrever. Então, eu já vou escrever direto aqui, 20 vezes a derivada de E na menos 15. A derivada de um valor, de uma exponencial, vai ser E elevado a U vezes a derivada do que tá ali em cima. Então, vai ser E menos 0,15 vezes x, vezes a derivada disso aqui em relação a x, que vai ser o próprio menos 0,15, tá? O x não foi porque o x é 1, tá? X é 1. Mais aqui, não queria que pegasse outro espaço, mas vai acabar pegando aqui, tá? Mais, então, 20 vezes E na menos 0,5 vezes menos 0,5, porque é a mesma coisa do anterior, tá? Mesma coisa do anterior. Ficou com dificuldade? Eu vou colocar um vídeo anexo a esse sobre derivadas, tá? Para você relembrar aí as derivadas. Vou fazer essa aqui com você aqui no vídeo para você lembrar bem lembradinho. Agora eu vou fazer a continha aqui do 20 vezes menos 15, vezes 0,15, né? Que é negativo. Então, vai ficar positivo. Vai dar 20 vezes ponto 15, dá 3. 3 vezes E na menos 0,15, x, tá? Mais 3 vezes E na menos 0,15, 0,5, desculpa, x, ok? Daqui, você já consegue visualizar que a coisa tá feia. Daqui, o que você tem que fazer? Bom, não tem muito mais o que fazer no A, tá? Então, eu poderia, só por uma questão de organização, isolar aqui o 3, fazer o menos 0,15 vezes x menos o
e na menos 5x igual, tá? Só reorganizei. Agora, o que eu teria que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, igualar isso a zero e encontrar quem é x. Eu cheguei no outro mato sem cachorro. Por quê? Perdão. Por quê? Se eu pegar aqui, eu não consigo isolar de jeito maneira. Se eu pegar zero igual a 3 vezes o exponencial de menos 0,15 menos 5x. Se eu pegar isso aqui e tentar encontrar a raiz dessa equação, eu não consigo. Não por Bhaskara, não isolando normalmente. Então, eu preciso de quem? Eu preciso de um método matemático, tá? Método matemático, tá? A gente vai fazer, então, através... Peraí. Opa. A gente vai fazer, então, através do Scilab, tá? Mas você também pode fazer por métodos analíticos, e aí que a gente vai falar aí ao longo das aulas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no Scilab, encontrar quem é o V de vértice, o X de vértice, desculpa, e depois substituir aqui na minha equação original, né? Substituir aqui na minha equação original e encontrar, assim, o Y de vértice, ok? Então, eu te encontro no próximo vídeo, em que a gente, então, faz essa álgebra e... faz esse programa lá no Scilab para encontrar esse X de vértice e depois encontrar o Y de vértice. Então, aguardo você, tá bom? E na sequência, a gente começa, então, as soluções numéricas através do Excel. Até mais, até a próxima!